Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje nós faremos um comentário acerca de Jefité e a pergunta é: Jefité matou ou não matou a sua filha, literalmente? Porque alguns estudos defendem que sim e outros falam que não. Mas hoje, meus irmãos, vamos tentar entender o que realmente aconteceu nessa história, acerca de algumas tradições e acerca do que poderia realmente ter acontecido. Mas vamos aqui, meus irmãos, ler em Juízes capítulo 11, no versículo 30, que diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me será ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Irmãos, por que ele faz esse voto? Se a gente fosse ver a tradição naqueles dias, os animais, meus irmãos, eles ficavam na estrutura das casas, eles ficavam praticamente dentro da casa, principalmente dependendo da questão climática. Então, ele provavelmente estaria esperando, quando ele voltasse, um carneiro ou uma cabra saindo até ele. Jamais ele esperava que a filha dele pudesse sair ao seu encontro. Então, nós vemos que ele foi meio que precipitado em fazer o voto. Ele estava meio entusiasmado pelo fato de os seus irmãos, que em determinado momento o expulsaram da casa dele, irmãos por parte de pai, porque Jefité, como nós vemos, ele era filho de uma prostituta, ele era filho do mesmo pai, mas não era filho da mesma mãe que os seus irmãos, mas os seus irmãos, em um determinado momento, o chama, pelo fato de ele ter se misturado com alguns homens, e ele é um homem muito valente. Então, seus irmãos o chamam, e nós vemos aqui que ele faz esse voto para com Deus, dizendo se aquilo que saísse da porta da casa dele, ele sacrificaria ao Senhor. Irmãos, então nós vemos que quando a gente falamos de sacrifício, nós falamos da tradição, acerca da estrutura da casa e do animal, ele estava esperando o animal sair, não a filha. Então nós vemos, irmãos, que o holocausto, o sacrifício, existia vários tipos de sacrifício naqueles dias. Mas holocausto, meus irmãos, holocausto é a palavra que eu acho que foi crucial aqui, porque o holocausto deveria queimar o sacrifício, matar o sacrifício e deveria queimá-lo totalmente, e o cheiro deveria subir até Deus, ou seja, a fumaça subiria até Deus, com Deus recebendo, um sinal que Deus estava recebendo o sacrifício. Mas nós vemos, irmãos, que ele faz esse voto, nesse entusiasmo, nessa precipitação, e quando ele volta, como nós vemos no versículo 34, vindo pois Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outra filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Irmãos, quando nós analisamos o texto, nós vemos que Jefité ele rasga suas vestes, irmãos, como sinal de arrependimento. Quando o homem naqueles dias rasgava as vestes, era sinal de arrependimento e de humilhação. Então, Jefité ele ficou muito humilhado e muito arrependido acerca do voto que ele tinha feito. Mas a sua filha fala: não volte atrás, meu pai, não volte atrás, porque aquilo que o Senhor, no caso Jefité, teria prometido a Deus, o voto que ele deveria ter feito a Deus, ele deveria cumprir. E ela se coloca à disposição para que esse voto seja cumprido, ou seja, como um agradecimento a Deus. Então, aqui, ela sai com danças e adufes, como nós falamos. Ele esperava um animal, mas ela que sai. Poderia ser qualquer membro da família ou alguém que pudesse estar visitando, mas logo a filha dele que acaba saindo para encontrá-lo, recepcionando o pai acerca da guerra, que o pai veio em paz e vitorioso. E nós vemos, irmãos, que aqui no versículo 37, disse mais a seu pai: faze-me isso, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Ou seja, as amigas, ela ficou tão assim, tão triste ou tão alegre,
a Bíblia não relata, mas está dizendo que pelo fato de ela ter se colocado à disposição, ela fala, deixa que eu chore a minha virgindade. Eu acho que aqui seria, com certeza, o ato crucial do texto. Chorar a virgindade. Ela desceu, ficou 2 meses chorando juntamente com as amigas, a sua virgindade. E até existe uma tradição em Israel, naqueles dias se colocou uma tradição em Israel, que durante 4 dias, todo ano, as mulheres desciam para chorar pela virgindade da filha de Jefité. Porque tamanha foi o livramento que Deus deu através de Jefité. E no versículo 38, e disse ele, vai, e deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. O 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Irmãos, aqui eu acredito que esteja a chave de toda essa discussão teológica que possa ter. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. Deus, meus irmãos, Deus não aceita sacrifício humano. A sua palavra diz, em Levítico 18, versículo 21, em Levítico 20, do versículo 2 ao 5, em Deuteronômio 12, versículo 31, em Deuteronômio 18, 10 ao 12, que Deus não aceita sacrifício de homens. Deus não aceita. E eu creio, meus irmãos, que Deus não aceitava que aquela moça pudesse ser sacrificada. Por quê, meus irmãos? A minha opinião é, quem fez o voto? Quem fez o voto foi Jefité para com Deus, não Deus para com Jefité. Deus não falou para ele que queria a filha dele, caso obtesse a vitória. Não, Jefité que disse, ó Deus, eu darei minha filha para o Senhor, eu darei um voto para o Senhor, farei um voto, e aquilo que sair da minha porta, eu darei a ti. Pela infelicidade dele, quem saiu foi a sua filha. Então, meus irmãos, Deus, claro que Deus sabia o que ia acontecer, mas Deus não requeriu nada. Quem fez o voto foi ele. Não Deus que fez o voto para com ele. Então, meus irmãos, eu creio que Deus, aqui, a única coisa que Deus requereu aqui foi algo. E algo que pudesse fazer era a filha dele não se casar, não perder a virgindade, ou seja, não suscitar descendência à sua família. E isso, meus irmãos, é como se a mulher tivesse morta naqueles dias. Porque era uma mulher que não dava filhos, era uma mulher que praticamente a sociedade desprezava. Como nós vemos o caso de Ana, o caso de Sara, o caso de Rebeca, o caso de Raquel, mulheres que eram estéreis, mas Deus abriu a madre delas. Mas no caso aqui foi um voto. Não poderia dar filhos. E ela também não poderia se casar. Então, meus irmãos, ela viveria uma vida, vamos dizer assim, uma vida pequena. Mas ela se colocou à disposição do Pai. Outra coisa também, meus irmãos, é acerca da virgindade dela. Quando nós falamos de virgindade aqui, fica às vezes uma situação, mas o que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com ela? Nós vemos, meus irmãos, em Êxodo, capítulo 38, ao versículo 8, que as mulheres ficavam na porta do templo. Então, ela, meus irmãos, é muito provável, um parênteses aqui, que é uma coisa que eu concordo com alguns estudos que eu fiz, que ela ficou no templo servindo a Deus, na porta do templo. Ela não poderia adentrar ao templo. Ficaria na porta do templo servindo a Deus. E esse templo, meus irmãos, é muito provável que seja o templo lá em Siló, onde Eli estava ali com seus filhos. Teve toda aquela situação, não é o nosso estudo de hoje, mas que Samuel serviu ali. Então, quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, fica claro, a minha humilde opinião, que ele não matou a filha dele, porque ele teria cometido um assassinato contra a sua própria família. Mas Deus permitiu para ver o que acontece. Alguns até fazem uma comparação, mas Abraão, Deus pediu a Abraão, Deus que falou para Abraão, me deu o seu filho, o seu único filho. Não foi Abraão que falou para Deus que daria o filho a ele, mas Deus permitiu, e aquilo era apenas um teste. Porque quando chega no momento crucial de Deus
matar o seu filho, veja o anjo e fala, não faças isso ao menino, porque agora conheço que tu temes a mim. E já tinha um cordeiro preparado. Nós sabemos que essa alusão é sobre Cristo, que nós deveríamos estar no lugar do cordeiro, mas Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para que pudesse morrer por nós. Eu queria deixar aqui, meus irmãos, uma reflexão, porque às vezes nós queremos fazer votos para com Deus. Mas será que esse voto que nós fazemos para com Deus é a vontade de Deus? Quando nós vemos a questão de Jefité aqui, meus irmãos, Deus não pode ir contra a sua palavra. Se Deus fala que ele não quer sacrifício de homens, porque quem fazia sacrifício humano naqueles dias eram os pagãos. E até hoje nós vemos algumas tribos pagãs que fazem sacrifícios. Mas isso não é divulgado. Mas existem sacrifícios humanos ainda assim. Mas aqui, a palavra de Deus ela não pode ser confrontada. Como nós falamos em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, em Levítico, Deus falando que não aceita sacrifício humano. Quem aceitava sacrifício humano era o deus Moloque. E Deus não pode aceitar. Porque o Moloque, ele aceitava e os povos pagãos faziam esse sacrifício a ele. Mas Deus não pode ir contra a sua palavra, irmãos. Deus não vai contra a sua palavra aceitando o sacrifício de homens, o pai matando o seu próprio filho. Aqui, literalmente, Deus não aceitava. Deus não aceitava e Deus fala que não aceita mesmo. Então, uma reflexão. Quando nós formos fazer um voto para com Deus, nós temos que ver o que Deus deseja. Qual é a vontade de Deus? Porque às vezes nós fazemos voto que Deus não vai aceitar. Ou seja, é um sacrifício de tolo, um sacrifício que Deus não aceita. Então nós temos que tomar cuidado até aquilo que nós votamos para com Deus. Não fazemos como Jefité, que faz o voto e depois se arrepende do voto que tem feito. E a sua filha se coloca à disposição e fala, não, meu pai, pode deixar. Que aquilo que o Senhor falou para com Deus, aquele voto que o Senhor disse a Deus, eu vou me colocar à disposição. E ela se coloca, mas Deus não aceita que ela seja morta. Ela fica com uma vida inexistente, porque ela não daria filhos, não suscitaria descendência ao seu pai acerca dela. Nós não falamos, a Bíblia não menciona se Jefité teve outros filhos, mas se não teve, a sua linhagem com certeza acabou ali. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.